Provérbio diz: quem achar uma mulher achou um tesouro, mas quem constitui uma família, não é muito mais que abençoado. Amém? Aleluia. Qual que é a canção, Toninho? Pode cantar. Santo, Santo, Santo é. adore a Ele, Senhor. adore a Ele. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Oh Senhor, Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, 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 Santo é Senhor. Santo, 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 Santo é. Senhor. Aleluia. Ele é santo, meu irmão. Ele é santo. Meus irmãos, no mundo em que vivemos, ter uma família feliz para muitos é como encontrar um pote de ouro no final do arco-íris. Uma coisa boa, mas pouco provável. Pouco provável. A família, meus irmãos, é a instituição primeira de Deus. Antes de instituir o Estado, antes de instituir a escola, a igreja, Deus instituiu, Deus constituiu a família. Antes de tudo isso que nós conhecemos hoje, Deus instituiu, Deus constituiu a família. Família é a base, é a pedra angular da sociedade. Família é o termômetro que mede o estado que se encontra a humanidade. Família é o termômetro que mede esse estado. O estado que se encontra a humanidade em nossos tempos. A família é a menina dos olhos de Deus, é o refrigério para o cansado, é o refúgio para o aflito, é onde todos nós nos encontramos, não é? Todos nós nos encontramos quando estamos em momentos de dificuldades, em momentos de grande angústia. Família é onde todos nós nos encontramos. E família é uma bênção, meu irmão. Família é uma bênção. Mas a família tem vivido entre crises e esperança em nosso tempo. Como se não bastasse todos os problemas que a família diariamente vive, como a dificuldade de expressar os sentimentos uns aos outros, como o respeito à intimidade, ainda nesse tempo a banalização da sua existência, e uma força-tarefa tem sido criada para combater os padrões da família em nosso tempo. Como se não bastasse, meu irmão, a dificuldade que cada família tem, cada membro da família tem, de declarar, né, de compartilhar os seus sentimentos. Porque hoje é muito difícil em algumas famílias, né, um irmão, uma irmã, uma mãe, até mesmo um pai, dizer ao filho, né, eu amo você, eu amo você. É muito difícil, às vezes, a gente encontra, porque, às vezes, o seio familiar é um lugar muito hostil, não é? E as pessoas não conseguem declarar seus sentimentos umas para as outras hoje, em meio a tantas dificuldades. E o respeito, com isso, o respeito vem se perdendo, a intimidade vem se quebrando, e uma verdadeira força-tarefa tem se criado para desarticular, para acabar com os princípios estabelecidos por Deus para a família.
Os dias em relação à família são maus, meus irmãos, pois a sua essência vem sendo contestada pela sociedade, e ela tem cedido facilmente as propostas a cada vez mais. O casamento, a família, tem perdido o valor em nosso tempo. O casamento e a família têm perdido o seu valor em nossos dias. E a família de Jó, meus irmãos, é um exemplo clássico. É um exemplo clássico de uma família que passou por momentos terríveis, de crises insuportáveis. A família de Jó, ela sofreu crises em 5 áreas da sua vida. A família de Jó sofreu crise nas finanças, ou seja, perdeu tudo, todo o seu aporte financeiro. A família de Jó perdeu a saúde. A família de Jó perdeu os filhos. A Bíblia diz que todos os 5 filhos morreram em um momento só. A família de Jó, meu irmão, perdeu amizades. Os amigos abandonaram a Jó. E como se não bastasse ainda, o casamento de Jó. A esposa de Jó ficou tão amargurada com a situação, que a Bíblia diz que ela dizia a Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. De tão amargurada que ela ficou, por ter sido atingida a sua família em todas essas áreas. Muitos são os desafios de uma família em nossos dias, mas talvez o maior desafio da família seja mantê-la ilesa e firmes em seus princípios e valores, sem qualquer influência das vozes que gritam do lado de fora das nossas casas, tentando nos dizer como devemos criar, como devemos ter, como devemos pensar e como devemos educar a nossa família. Infelizmente, muitas vozes têm gritado lá de fora para nós, dentro de casa, dizendo como devemos criar os nossos filhos, dizendo como devemos educar a nossa família. Lembra da lei da palmada? Onde sancionaram lá que você não pode mais corrigir seu filho? Como se parecesse que o Estado, ele dá alguma condição a você, de você criar o seu filho. Como se parecesse que o Estado, ele está lá junto com você, educando o seu filho. Infelizmente, meu irmão, muitas vozes estão gritando do lado de fora, querendo nos dizer como criar nossa família, como educar os nossos filhos, como andar. Então vem a Bíblia e diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não edificar a cidade, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dará aos seus amados enquanto dorme. Eis que os filhos são herança do Senhor, fruto do seu ventre, seu galardão. Como flecha na mão do homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, não serão confundidos. Se o Senhor, meu irmão, se nós não deixarmos o Senhor cuidar dos nossos lares, se nós não deixarmos o Senhor ser o centro da nossa família, se não aprendermos a recorrer a Deus quando passamos por lutas e por tribulações, se não formos conduzidos por Deus nas nossas decisões diárias, certamente nós sucumbiremos diante das investidas do mundo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia um sentinela, meu irmão. Precisamos em todo tempo recorrer a Deus, em todo tempo buscar a Deus, para que Ele possa nos ajudar a cuidar da nossa família, da nossa casa. Porque infelizmente muitas são as vozes aí fora que estão gritando para nós dentro de casa como criar nossas famílias, os nossos filhos. Eles estão dizendo: olha, se você corrigir o seu filho, nós iremos
tomar de você. Se você corrigir os seus filhos, nós iremos entrar com alguma situação, vamos penalizar você. Ou seja, o seu filho, quando ele entrar na escola, ele vai ter que receber uma educação não mais como a sua, mas uma educação diferente. Agora, ele vai ter que se adaptar a uma realidade diferente. Muitas vozes estão gritando aí fora, como devemos educar nossos filhos, como devemos educar a nossa família, como devemos fazer. Mas os princípios de Deus para a família continuam mesmo. Continuam mesmo. E sendo assim, meu irmão, quais são os desafios que a família precisa vencer nesse tempo? Quais são os desafios que nós, como família, e família no Senhor, precisamos vencer nesse tempo? E o primeiro desafio que nós precisamos vencer nesse tempo é o poder da influência negativa da mídia. O poder da influência negativa da mídia. Todos nós temos televisores e mais televisores dentro de casa, né? Isso com certeza. Mas teve um tempo que as igrejas não permitiam, até hoje tem algumas, né? E não permite com que seus membros tenham televisão em casa, né? Algumas denominações, né, tem essa situação, né? Até hoje tem isso. Meus irmãos, certamente nós somos resultado daquilo que nós vemos e ouvimos no nosso dia a dia. E não é exagero dizer, meu irmão, que a mídia televisiva e as redes sociais têm sido diretamente responsável pela destruição da família em toda a terra. As mídias, a grande mídia e as redes sociais têm sido destruidoras de lares, destruidoras de família em toda a terra. Os programas, meu irmão, de maior audiência no Brasil exaltam aquilo que comprometem o bem-estar da família. Exaltam aquilo que comprometem o bem-estar da família e incentiva tudo que a Bíblia condena. Incentiva o adultério, incentiva a prostituição, incentiva o homossexualismo, incentiva as drogas, meu irmão. Incentiva a violência, incentiva a pornografia, incentiva o ocultismo, incentiva o satanismo. A grande mídia e as redes sociais, meus irmãos, elas estão com as suas programações comprometendo o bem-estar da família e incentivando a que se faça tudo aquilo que a Bíblia condena. Tudo aquilo que a Bíblia condena. E não é. Se eu estiver dizendo alguma mentira aqui, vocês podem me corrigir. Porque não está longe de nós essas coisas. Não está longe de nós. Quantas famílias nós vemos, meus irmãos, destruídas aí. Destruídas pela influência da grande mídia, pela influência das redes sociais. Quantas famílias? Há pouco tempo aí, passava uma novela, onde o filho e a mãe, dentro de casa, conversavam pelo WhatsApp. Eles tinham a oportunidade de sentar à mesa, de conversar, mas o menino preferia conversar com a mãe pelas redes sociais. Veja bem que situação caótica, que situação lamentável. Dentro dos lares, as famílias estão sendo, tudo aquilo que a mídia e as redes sociais transmitem, estão comprometendo o bem-estar da família, de forma que, muitas vezes, até a mesa, até a hora de almoçar à mesa. Hoje quase ninguém quer sentar mais à mesa. Cada um quer pegar o seu prato de comida, se ausentar para um lugar distante, porque está ali na rede social, interagindo com alguém que não está nem do lado dele. A mídia e as redes sociais estão comprometendo o bem-estar da família, meu irmão. Quantos adultérios não têm sido aí, né, acontecido devido a essa questão de mídia social? E a gente sabe de casos de pessoas, né, pastores e tudo, e a gente fica assim, lamentando essa situação. E eu até peço a todas as pessoas, quando esses vídeos começam a circular, que parem de circular esses vídeos, para que o evangelho não fique ridicularizado por causa de ações como essa, de pessoas
que o seu caráter está totalmente dobrado a essas coisas. Infelizmente, meus irmãos, a influência negativa da mídia tem sido apelativa. Mas Jesus disse em João 10:10 que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Muitos, por estarem distraídos com esse tipo de entretenimento, não percebem a ação sutil do ladrão, que chega, rouba, mata e destrói os relacionamentos. Infelizmente, muitos não têm percebido a ação sutil do inimigo, que através da influência negativa da mídia, chega, rouba, mata e destrói relacionamentos e mais relacionamentos. Muitas vezes. A família cristã, ou a luta pela audiência, tem levado diversos meios de comunicação a extrapolar limites, desrespeitando crianças, adolescentes, adultos e até idosos. Tem programa televisivo durante o dia, meu irmão, que é apelativo um tanto. É apelativo um tanto, que a gente se pergunta como que pode uma hora dessa, onde crianças estão assistindo, idosos estão assistindo, passar uma programação como essa. Chega a ser apelativo essas situações. Essas situações. E às vezes tem famílias que as pessoas acham assim, não, isso aí é mais do que normal. Não. Nós precisamos guardar as nossas crianças, meus irmãos, de terem acesso a esses conteúdos, a essas coisas, a fim de que elas não sejam corrompidas. Corrompidas, meu irmão, corrompidas. Infelizmente, de uma forma sutil, a grande mídia tem destruído famílias, relacionamentos e mais relacionamentos, e assim vai. A família cristã, meu irmão, é o meio, a família cristã, em meio a esta decadência e disseminação do mal, precisa assumir a sua vocação, precisa assumir quem ela é neste mundo tenebroso, sal e luz. Ela precisa, meu irmão. Está na hora das famílias cristãs assumirem o seu papel na sociedade. Não é se constranger, não. Porque às vezes você pensa assim, a pessoa, ela não é cristã, ela vai me ter como ignorante, como alienada. Não, não. A sua atitude pode mudar a história de muitas famílias. Muitas famílias. Lembro aqui eu que, certa vez uma jovem nos procurou, e o casamento dela estava em frangalhos. O marido já morando com outra mulher, ela desesperada, porque queria reconquistar, refazer o casamento. E ela não sabia como mudar essa situação. E a primeira coisa que eu falei com ela é: ore, comece a orar. Se você quer reconquistar o seu marido, ore. E ela passou a frequentar a igreja também. E ela pedia sempre conselho: pastor, mas qual deve ser a minha atitude quando eu encontrar com ele? Porque ela vai estar presente. Eu falei: não tem que brigar, não tem que mostrar insegurança, tem que reagir tranquilo. E ela foi orando, orando, orando. E de repente os negócios começaram a mudar. E hoje ela está com toda a sua família restabelecida, não é? Hoje ela está mais uma vez gestante. E a sua família restabelecida para a glória de Deus. Lembro aqui também de uma irmã. Deixou a sua casa, agora foi uma irmã, deixou a sua casa. E foi morar em outro lugar, com outras pessoas. O marido entrou com divórcio. E de repente,
pela oração, ela conseguiu voltar para dentro de casa. E é tão engraçado essa situação. Ela falou, pastor, o pastor que eu congregava, ele expôs tanto a minha vida, que a minha vontade era pegar um galão de gasolina de 5 litros, tacar na igreja e tacar fogo no pastor com todo mundo dentro. Eu falei, não, minha irmã, isso não é de Deus não, é totalmente desnecessário. E o casamento dela foi restabelecido, graças a Deus. A grande mídia, meu irmão, infelizmente, tem destruído famílias. E em meio a essa decadência e a disseminação do mal, nós, como famílias cristãs, precisamos assumir a nossa postura, para a qual fomos vocacionados, de sal e luz na terra. Porque através das nossas vidas e da nossa família, Deus pode restabelecer famílias desestruturadas, famílias destruídas, famílias, meu irmão, que muitas vezes, para muitos não tem mais recuperação. 2 Coríntios 7, o apóstolo Paulo vai dizer, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como no espírito, e aperfeiçoemos a nossa santidade no temor de Deus. Precisamos combater a influência negativa da mídia, que tem dia após dia entrado em nossos lares, em nossas casas, e tem destruído muitas famílias cristãs nesse tempo, meu irmão. Com seus programas apelativos, com as suas programações infames, que de uma forma sutil o inimigo tem destruído lares e famílias, incentivando o adultério, incentivando a pornografia, incentivando tantas coisas, homossexualismo, tantas coisas, mesmo. Nada contra quem quer ser opção sexual, nada contra. Porque a Bíblia diz que nós não temos que condenar ninguém. Mas a prática, sim. A prática deve ser condenada, não a pessoa, mas a prática. E sabemos que a prática é algo totalmente contrário ao propósito de Deus. A primeira situação, o primeiro desafio da família nesse tempo é o poder da influência negativa da mídia. O segundo é, não podemos nos conformar com o modelo de vida, meu irmão, oferecido pelo Deus desse século. Não podemos nos conformar com o modelo de vida oferecido pelo Deus desse século. Preservar os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra para a família é edificar a casa sobre a rocha. Preservar os princípios do Senhor estabelecido pela palavra é edificar a família sobre a rocha. Jesus disse: havia 2 homens, um edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram as tempestades, vieram as ondas, bateram contra a casa e nada aconteceu. Mas o outro edificou a casa sobre a areia. E vieram os ventos, vieram os vendavais, vieram as ondas, bateram contra a casa e aconteceu o quê? Ela caiu. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Precisamos, meus irmãos, não nos conformar com o modelo de vida oferecido pelo Deus desse século. Pode haver a mudança que for, Jesus garantiu que este projeto é a prova de qualquer tempestade e ele não cai. Este projeto, família, é a prova de qualquer tempestade e ele não cai. Devemos celebrar as famílias e os casamentos que alcançaram sucesso no Senhor Jesus, como resposta aos modelos distorcidos de família nesse tempo. Hoje tem família de 3, tem família de 4, tem família de tantos, não é? Modelos de família. Mas nós sabemos que o modelo de família é um modelo tradicional, o homem e a mulher e os seus filhos. Esse é o princípio, esse é o modelo estabelecido por Deus. Tem pessoa que fala assim: eu tenho família, quem é essa família? Eu e meu cachorro. Era eu e meu cachorro é família. Eu e meu gato.
Eu e minha calopsita. Ué, amor de Deus. Eu e meu papagaio, né, Rosimir? Essa é minha família. Não. O mundo lá fora, meu irmão, está gritando e tentando nos dizer como devemos ser, o que devemos ter, como devemos pensar e como devemos educar a nossa família. Todo o tempo, o mundo está gritando como devemos educar a nossa família mesmo. Como devemos educar. Mas quando honramos a Deus, não abrindo mão dos princípios estabelecidos pela palavra, Ele nos honra diante dos homens, manifestando a sua vitória sobre as nossas vidas. Eduque a sua família nos princípios da palavra. Eduque a sua família, os seus filhos, no princípio da palavra, meu irmão. Ensina a criança o caminho que deve andar, porque quando for grande, não se desviará. Não fique querendo enxergar nesses modelos de famílias modernas, aí, a família perfeita. Porque a família perfeita, ela está alicerçada nos princípios da palavra. Não está nesses modelos de família que hoje nós estamos vendo. Não está nesses modelos, meus, infelizmente. O modelo de família que nós temos visto hoje é totalmente contrário ao modelo de família instituído, estabelecido por Deus. E as pessoas querem que nós aceitemos, ou seja, eles querem colocar a goela abaixo da gente, como se a gente tivesse que aceitar de qualquer maneira. Eu não quero falar de política aqui não, tá? Mas uma das grandes dificuldades que nós estamos vivendo aí com relação ao nosso presidente é por causa dessa questão de princípios. Devido à grande alternância de princípios no governo passado e a mudança radical, a volta aos princípios no governo atual, infelizmente acontece uma guerra no nosso país. E quem está errado nisso? Quem está errado diante dessa situação? É quem quer conservar os valores e os princípios morais da família tradicional, ou é quem quer que a gente aceite tantos e vários modelos de família? Precisamos preservar nossa família, meu irmão. Precisamos preservar nossa família. Isso nós só conseguiremos preservar nossa família educando-as nos princípios da palavra, alicerçando-a no princípio da palavra. O primeiro desafio que a família enfrenta nesse tempo, meu irmão, é o poder da influência negativa da mídia. O segundo, nós não devemos nos conformar com o modelo de família oferecido pelo Deus desse século. A primeira crise familiar aconteceu aonde, irmãos? No Éden. Por influência negativa. Por influência do mal. O mal, todo o tempo, está tentando influenciar. E com muita perspicácia, tem conseguido influenciar muitas famílias. Destruir muitos relacionamentos. Mas louvado seja Deus, porque nossa família está na mão do Senhor. Está debaixo das asas do Todo-Poderoso, meu irmão. Firmado sobre a rocha. E se ela está firmada sobre a rocha, pode vir o vendaval, pode vir as ondas, podem vir os ventos, podem dar o que for contra ela, não vai prevalecer, porque à nossa volta está o Deus Todo-Poderoso, que é escudo e baluarte, que é refúgio e fortaleza, que é o Senhor da nossa casa, da nossa família. A família vai prevalecer em todo o tempo, meu irmão, em todo momento.
em todo momento. Por último, eu quero dizer a você, meu irmão, mantenha o altar do Senhor levantado dentro da sua casa. Mantenha o altar do Senhor levantado dentro da sua casa. A família precisa, meu irmão, derrubar dentro de casa todos os altares levantados a deuses estranhos, que não pertencem ao Senhor e que tiram do Senhor a primazia, tiram o Senhor do centro. Precisamos derrubar os altares levantados a deuses estranhos dentro da nossa casa. Precisamos. Essa foi a orientação de Deus a Jacó, quando teve que voltar para Betel. Essa foi a orientação de Deus dado a Gideão, a fim de que o avivamento acontecesse. Sabe quando o avivamento vai acontecer no meio da igreja, meu irmão? Quando a igreja, quando as famílias derrubarem os altares levantados a deuses estranhos dentro de cada casa. Ele exalta. Canta aí, Toninho. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, O Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu Glorificam o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado. no céu. Derrubar altares foi a orientação que Deus deu a Gideão. Derrubar os altares erguidos a deuses estranhos foi a orientação que Deus deu a Jacó. A Bíblia diz, meu irmão, que durante 20 anos a arca do Senhor ficou na casa de Abinadab. 20 anos. A arca do Senhor ficou na casa de Abinadab. E durante 20 anos que a arca do Senhor ficou na casa de Abinadab, nada aconteceu. Mas em contrapartida ela diz que durante 3 meses a arca ficou na casa de um homem chamado Obed-edom. E os 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom foram o suficiente para que Deus o abençoasse de todas as maneiras. Na casa de Abinadab, a arca, que era o símbolo maior da presença de Deus, ficou desprezada, jogada de um quarto, nos fundos, pegando poeira. Mas na casa de Obed-edom, a arca ficou no centro. Ficou no centro. Obed-edom acordava e a arca estava lá no centro e ele adorava. Obed-edom chegava em casa depois do trabalho para descansar, a arca estava lá no centro e ele adorava. Ele ia dormir, antes de dormir ele ia onde a arca estava e adorava. E adorava, meu irmão. Porque Deus ganhou a primazia na casa de Obed-edom. Deus foi o centro na casa
de Obed-edom. E o altar levantado, meu irmão, ao Senhor dentro de casa, fala de entrega, de renúncia, de devoção, de comunhão, de louvor e adoração, de culto, de obediência, de submissão. Quando nós mantemos dentro da nossa casa um altar levantado ao Senhor, e Ele é a primazia, Ele é o centro em nossa casa, como na casa de Obed-edom, a nossa casa é abençoada em todas as coisas. Sabe o que precisamos fazer nesse tempo, gente? Manter o altar do Senhor levantado dentro da nossa casa e destituir todo altar levantado a deuses estranhos dentro da nossa casa. Pastor, que altar é esse que o Senhor fala? Você é quem vai. Você é quem sabe, não sou eu. Não sou eu quem sei, quem sabe é você. Qual é o altar que você levantou lá na sua casa que não é do Senhor dos Exércitos? Você quem sabe que precisa derrubar, meu. É você quem sabe, não sou eu. E nessa noite o Senhor te chama para isso, para derrubar, para destituir todo e qualquer altar levantado a Deus estranho, que não é Deus na tua casa, para que você coloque Ele novamente no centro, dê a Ele a primazia, e Ele vai fazer da tua casa, como fez a casa de Obed-edom, vai abençoar a tua família, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, vai prover tudo aquilo que você tem necessidade, vai te guardar de todo o mal, e você será como a videira, como a planta frutífera, na mão do Senhor. É preciso, meu irmão, derrubar altares nesse tempo. O avivamento só chegou em Israel quando Gideão derrubou os altares. Deus só restaurou Jacó quando derrubou altares. O pecado trouxe maldição sobre as famílias da terra. Mas em Cristo, diz a palavra, todas as famílias são benditas. Nossa família é bendita em Cristo Jesus, meu irmão. A tua família é bendita em Cristo Jesus. É bendita. Por isso que família é uma bênção, meu irmão. Por isso que família é uma bênção. Nós estamos sofrendo ataque de todos os lados. A mídia, as redes sociais, influências na sociedade, de todos os lados nós estamos sofrendo ataques. A família cristã está sofrendo ataques em todo o tempo, porque o inimigo quer destruir os lares, as famílias. Mas aquela família que está alicerçada, que está firmada em Deus, que está firmada na rocha, pode dar contra ela o que for, ela não cai, porque o Senhor que está com as suas mãos estendidas sobre cada lar, sobre cada família, não permitirá que o mal assole as nossas casas. A família é uma bênção, meu irmão, tua família é uma bênção. Tua família é bendita. Combata a influência negativa da mídia. Não se conforme com o modelo de vida oferecido pelo Deus desse século, meu irmão. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mantenha o altar do Senhor levantado dentro da sua casa. Mantenha o altar do Senhor levantado dentro da sua casa. Dê a primazia totalmente a Ele. Dê a Ele o lugar de honra na tua casa. E assim como a casa de Obed-edom foi abençoada em todas as coisas, Ele vai abençoar a tua casa também. Ele vai abençoar a tua família. Em sua oração, Davi diz: Senhor, fique à vontade em abençoar a minha casa. Fique à vontade em abençoar a minha família. Porque a família que o Senhor abençoar, ficará abençoada perpetuamente.
A família que o Senhor abençoar, será abençoada perpetuamente. E a minha oração a você, a sua família, é que a sua família seja abençoada perpetuamente, meu irmão, nesse lugar. Eternamente. Nessa hora eu quero convidar você a ficar de pé, então, a fazer uma oração pela tua família aqui neste lugar. Coloque nas mãos do Senhor aí teu marido, tua esposa, tua filha, teu filho. Coloca na mão de Deus aí tua mãe, teu pai, teus irmãos. Coloca diante do Senhor, meu irmão. Ora pela tua família nessa noite aqui neste lugar. Ora pela tua casa, meu irmão. Família é uma bênção, meu irmão. Família é uma bênção. Ora pela tua família nessa noite. Senhor, mais uma vez, rogamos ao Senhor neste lugar. Porque sabemos que família é um projeto do Senhor, Pai. É a primeira instituição da terra, constituída pelo Senhor. Mas nesses dias, Senhor, muitas são as investidas do mal contra as famílias, Senhor. Muitas são as investidas das trevas contra a família. E muitas vezes, de uma forma sutil, de uma forma sorrateira, meu Deus, essa influência tem chegado às famílias da tua igreja, Pai. Às famílias do teu povo. E muitos lares têm sido destruídos, Senhor. Muitas famílias têm sido destruídas. Porque não têm percebido, Senhor, a ação do inimigo contra a sua casa. Mas nessa noite, Senhor, aonde o inimigo tem agido contra as famílias do teu povo, aonde o inimigo tem agido contra as famílias do teu povo neste lugar, meu Deus, seja ele repreendido agora em nome de Jesus. Meu Deus, nessa hora anula toda a obra das trevas contra a família do teu povo nesse lugar. Anula agora, Senhor, toda a obra das trevas contra as famílias do teu povo aqui neste lugar, Senhor. E em nome de Jesus, oh Senhor, destrói as investidas do mal contra a família do teu povo. Meu Deus, que as famílias dos teus filhos estejam agora, Senhor, cercadas pelo teu Espírito, guardadas pelo teu Espírito. Senhor, que as famílias do teu povo sejam abençoadas nessa noite, Senhor. Oh, Senhor, e aonde o inimigo, Senhor, tem investido contra elas, que ele seja derrotado agora, porque diz a tua palavra, nenhuma arma forjada ou preparada contra o teu povo prevalecerá. Que as famílias de toda a terra sejam abençoadas nessa noite, Senhor. Que as famílias em toda a terra sejam benditas nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Nos ajude a edificar a nossa casa, nos ajude a edificar o nosso lar, nos ajude a vencer, meu Deus, a influência negativa do mal, da mídia, das trevas, da rede social. Nos ajude, Senhor, nos ajude, Pai. Que em nossa casa o altar de adoração ao Senhor seja erguido e destruído agora todo altar levantado a deuses estranhos, Senhor. Para que em nossa casa haja um avivamento, haja um renovo vindo da tua parte sobre cada família, Senhor. Oh, Pai, eu abençoo nessa noite cada família da tua igreja aqui neste lugar. Eu abençoo cada família da tua igreja, cada família do teu povo aqui neste lugar essa noite, Pai. E glorifico ao teu nome, porque cada família neste lugar está alicerçada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Que Deus abençoe tua casa, meu irmão. Que Deus abençoe tua família. Que Deus abençoe os teus filhos e os filhos dos teus filhos, perpetuamente em nome de Jesus. Amém? Se assente aí, eu já vou terminar. De quem? Laura. Tá bom. Então tá bom. Quinta-feira nós estamos aqui no nosso culto da família, viu, meus irmãos? Orando pelas famílias aqui.
o mês é todo dedicado às famílias. E devido a essa grande influência que as famílias têm recebido aí, é preciso orar cada vez mais pelas famílias. Então, quinta-feira nós estamos aqui orando pelas famílias. Nosso culto aqui, nossa quinta profética. Viu? Domingo, nós estamos aqui na Escola Bíblica Discipuladora às 9 da manhã. E às 19 horas, também, nosso culto de celebração a Deus e celebração à família. Então, não deixe de se programar aí para a semana Vale da Bênção, não, em nome de Jesus. Amém?